Mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor neste dia, nesta hora, o qual nós queremos ser alimentados por essa palavra para essa nova semana que virá. Estamos estudando, estamos meditando no livro de Ruth. Hoje eu gostaria de estar lendo no capítulo 1, os 5 primeiros versos novamente, dizendo assim: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Esse texto que nós queremos meditar neste momento na palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesta hora. Dá, Senhor, uma mente pronta para receber a tua palavra, ó Pai, e entendê-la na ação do teu Santo Espírito. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Ruth e Esther são as únicas mulheres no Antigo Testamento que têm um livro exclusivamente inteiro dedicado a elas, contando a sua história. E nos mostra em Ruth uma gentia que se casou com um judeu e se tornou ancestral do Messias. E Esther, também uma judia que se casou com um gentio e com isso salvou o povo judeu da destruição para que o Messias pudesse nascer. Ambas estão ligadas na sua história com o Messias que viria. Ruth começa com uma fome e termina com o nascimento de um bebê. Esther começa com uma festa e termina com a morte de mais ou menos 75 mil pessoas. O nome de Deus é citado 25 vezes no livro de Ruth e não é citado de forma clara no livro de Esther, mas em ambos os livros a vontade de Deus é cumprida e a sua mão providencial é claramente vista. Deus está presente em todos os momentos. O que eu quero dizer com isso, a você que me ouve nessa hora? Fé não é acreditar apenas na evidência, mas obedecer a despeito das consequências. Isso que nós vemos nos 5 primeiros versos desse texto que nós acabamos de ler, né? Consideremos aqui, então, nesse momento, o tempo. A vida não era fácil durante o período dos juízes. Nós estamos aqui finalizando o período dos juízes, entrando nessa história que o livro de Ruth traz. Juízes 17, verso 6 diz assim: Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Isso é algo familiar até mesmo dentro da nossa geração, que vive um pouco desse conceito, né, no seu dia a dia. Considerando também o lugar. Belém significa a casa do pão, é o significado do nome. Porém, não havia mais o que? Pão, justamente na casa do pão. Muitas vezes no Antigo Testamento nós vemos que a fome era uma prova da disciplina de Deus, né? Quando nós falamos em falta desse alimento. Né? Um exemplo claro, Levíticos capítulo 26, verso 18 a 20, que diz que por causa do pecado, né, do povo de Deus, a fome às vezes se instalava em seu meio. Olha o que diz Levíticos. Porém, se nem assim vocês me obedecerem, mas continuarem a pecar, eu mandarei um castigo 7 vezes pior. Acabarei com o seu poder de que vocês se orgulham. Não mandarei chuva e o chão ficará duro como ferro. Não adiantará nada vocês trabalharem e se cansarem. Os campos não produzirão colheitas e as árvores não darão frutas. Consequência, a fome será instalada. Uma outra coisa que nós vemos nesse texto é
algo que precisamos também considerar, a decisão que tomou, né, aquela família. Né? Quando o problema vem, podemos fazer 3 coisas: suportar, fugir ou lidar com eles. Se nós apenas suportamos nossas provações, elas se tornam nossos mestres e vamos nos tornar duros e amargos. Se tentarmos escapar das nossas provações, perderemos o propósito de Deus na vida. Mas, se aprendermos a lidar com elas, elas trabalharão para o nosso crescimento na fé. É isso precisamos considerar aqui nesse texto também das Escrituras Sagradas. E diante disso nós vemos também o quê? As decisões tomadas trazem as suas consequências. E isso nós vemos na história desses 5 primeiros versos. Elimeleque andava por vista. Elimeleque não andava por fé. Ele não está sozinho aqui também. Como nós andamos por fé? Nós andamos por fé quando nós cremos nas promessas de Deus, quando nós obedecemos a sua palavra, a despeito do que vemos, como nos sentimos, ou com aquilo que pode acontecer. Quando nós andamos por fé, nós glorificamos a Deus, nós testemunhamos ao mundo perdido e o caráter cristão é constituído em nossas vidas. Elimeleque viveu no físico e não no espiritual. Um marido e pai certamente quer sustentar a sua esposa e família, mas não à custa de perder a bênção de Deus. Com Deus no comando em nossas vidas, Ele pode nos tirar do problema, ou Ele pode nos guiar através do problema. O que nós vemos em Elimeleque é que ele abandonou a terra de Deus. Abandonou o lugar onde Deus o colocou para estar, para ir para a terra do inimigo. Os moabitas eram o inimigo do povo de Deus. E com isso nós vemos o que aconteceu na vida dessa família. E é diante disso que eu quero concluir nesta hora. As consequências da ação na vida dessa família foi trágica. Elimeleque morreu em Moabe, tão longe de Deus quanto ele poderia estar. Os seus filhos, segundo o relato das Escrituras, casaram com mulheres moabitas, contrariando a palavra de Deus que dizia que não deveria haver aliança de casamento entre os filhos de Deus com os moabitas. Seus filhos sofreram mortes prematuras, diz o texto que nós acabamos de ver, e deixaram para trás suas viúvas em luto, desamparadas, sem perspectiva para a vida. Eles haviam fugido de Belém para escapar da morte. Tinham a intenção de permanecer por um tempo, mas um tempo que durou 10 anos. Não era aquilo que Deus queria para eles. Diante disso, o que podemos trazer para a nossa meditação dessa hora é: Deus quer de nós um coração crédulo e obediente, uma fé viva, uma vida de confiança na sua ação, uma vida dentro dos seus propósitos, uma vida sob o seu comando, em tudo e em qualquer tempo. 2 perguntas eu deixo para essa hora, para nós meditarmos nessa nova semana que nós estamos entrando. Qual o real propósito de Deus na sua vida? Você tem buscado nele a ação para os seus planos e para os seus projetos? Mais uma pergunta, finalizando. Onde está direcionado a sua visão? Nos seus desejos, Moabe, ou na casa do pão, Belém? Como nós vivemos a nossa vida diante de Deus? Como está a nossa fé diante de um Deus que age em todo momento, diante de um Deus que cumpre, né, aquilo que Ele quer, diante de um Deus que tem propósitos estabelecidos para a nossa vida, onde Ele nos chamou para estarmos? Como temos vivido a nossa fé, a nossa confiança
diante dos propósitos de Deus, diante do seu comando, diante do seu tempo. Essa é a meditação que eu gostaria de deixar nesse momento para nós podermos entender nesses versos que nós temos aqui na vida desses servos de Deus que trouxeram para nós, né, justamente essa história de vida para nós aprendermos a viver de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com nós. Não como Elimeleque, que andava por vista e não por fé. Não temos que andar por vista, por aquilo que vemos, mas pela fé, e a fé está além daquilo que vemos. Como temos andado diante de Deus? Quando nós andamos por fé, nós glorificamos a Deus. Precisamos viver com o espiritual na nossa vida. Elimeleque viveu mais no físico, mais olhando para a fome. Não olhou para a providência de Deus que poderia acontecer. Como tem sido as nossas vidas na presença do nosso Deus. Que Deus nos ajude, que possamos compreender e viver uma fé atuante, né? Uma fé que realmente descansa no Senhor diante das suas promessas, uma fé que está diante de nós e nos faz de fato andarmos segundo os propósitos de Deus. Deus abençoe a sua vida nesta nova semana, que Deus te ilumine através da sua palavra para que você possa prosseguir avante, vendo a bênção de Deus, obedecendo a sua palavra e entendendo, a despeito daquilo que está acontecendo, a despeito do que você está sentindo, a despeito do que pode acontecer, mas com fé em Deus, glorificando a Deus, testemunhando a este mundo perdido, a vida cristã que está em você, que Deus assim possa fazer acontecer. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, que ela possa produzir em nós prática de vida, que o Senhor possa aumentar a nossa fé, assim como pediram os seus discípulos, nós pedimos ao Senhor. Aumenta a nossa fé, para que nós possamos viver os seus propósitos, para que nós possamos entender o teu querer na nossa vida, para que nós não venhamos, ó Pai, a negligenciar aquilo que o Senhor quer de nós e através de nós. Abençoa, Senhor, os nossos lares, abençoa as nossas vidas, que em nós possamos estar vendo presente, ó Deus, o teu auxílio e a tua ajuda, ó Pai, para que nós não venhamos a querer os nossos desejos, mas que nós venhamos confiar no Deus que tudo provê, que é o Senhor sobre cada um de nós. Dá-nos uma boa semana na tua presença, é o que te pedimos em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai, as ternas consolações, dons e fruto do Espírito, seja presente sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre a vida de todos os filhos de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, boa semana, forte abraço, fica na paz.